noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um CRCast. O nosso convidado especial de hoje é o Marco Ribeiro, engenheiro civil. Ele veio para contar para a gente um pouquinho dessa trajetória de 30 anos dentro da engenharia, né, Marco? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que vão nos acompanhar aí durante esse período. E gostaria de presenteá-los com alguma coisa que eu tenho, que é a bagagem, né, de 30 anos, e falar um pouco dessa vida da engenharia, de obras e de tudo mais o que a curiosidade aí do pessoal tiver ao alcance. Tudo bem? Legal, muito boa noite a todos. O pessoal tá entrando aqui ainda no ao vivo. Já vamos começar agradecendo, principalmente a participação. Vai ficar um pouquinho difícil aqui para chamar, né, de engenheiro Marco, de pai, mas para a gente é um prazer, tá? Muito obrigado por ter aceito esse convite. Para a gente é um enorme prazer poder compartilhar também, né, com os nossos clientes, os nossos amigos, né, os ouvintes aí que estão acompanhando a gente aqui também, um pouquinho do que a gente tem, né, um pouquinho do que a gente trouxe aí, né, o contato comigo, né, entre pai e filho na profissão, e um pouco com a Flávia também. Agora nós vamos tentar passar um pouco dessa experiência aí. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre esses 30 anos de profissão. Conta pra gente aí essa experiência, dá umas dicas aí pra gente, né, que tá começando. Imagina, essa semana eu estava falando em aposentadoria, o Matheus falou também, eu acho que eu vou aposentar logo. Tem que aproveitar o embalo, né? 10 anos ele falou que já está. A minha meta é daqui mais 10 anos. Eu falei, então nós estamos igual, o otimismo está bem parecido, eu também vou só mais 10. Mas é uma profissão muito boa, né? A gente fala, mas nunca consegue largar, né, disso aqui. Na verdade, não é uma profissão que ela passa rápido, né? Como um jogador de futebol que tem lá o seu pico muito rápido, né? E você é engenheiro para sempre, né? Verdade. Então você não está engenheiro, você é engenheiro, né? E como médico, nós temos obrigação, né, de olhar a nossa profissão e de orientar em qualquer que seja a situação. Hoje mesmo eu fiz isso, né? Fui em uma obra que ela estava com problemas estruturais, eu dei as dicas para a pessoa, né? Por carisma, por conhecer, né? Então é um pouco do que eu posso fazer para os outros pelo que fizeram para mim, né? Então, na verdade, a gente tem aí 30 anos de história, né? Que eu me formei em 93, Matheus nasceu em 90. Isso, não podia contar. Agora todo mundo sabe a idade. Ele tinha 3 anos só quando eu me formei e comecei a ir para o campo, né? Sim. Eu gosto bastante da área de atuar no campo, né? Então eu tive bastante facilidade com isso, porque meu pai já era construtor do ramo, né? Era do ramo, então a gente teve bastante facilidade e fui mais para a área do campo mesmo e não para cálculo, né? Sim. Isso também é de pessoa para pessoa, né? Isso é legal falar, porque muita gente acha que só porque é engenheiro com certeza faz 1 milhão de cálculos, não necessariamente, né? Não. Depende muito na área que você vai atuar, né? Sim. Por exemplo, eu atuei em construções de pequeno e médio porte, né? Sim. Então são casas de alvenaria, me especializei só em alvenaria, não faço outras obras, né? Eu vou deixar para vocês. Outro tipo construtivo. Isso. O steel frame, wood frame, né? Os EPS, né?
Então, com certeza vai entrar forte, né? A gente vai abordar isso mais para frente, Sim. mas vai ser uma questão por falta de profissional, né? Não Sim. que a alvenaria com certeza é a melhor delas todas, né? Ah, com certeza. Mas vai faltar profissional, daqui a 20 anos não vai ter mais casa de alvenaria, porque não vai ter pedreiro mais, ninguém quer trabalhar mais de pedreiro, né? Sim. Então tá ficando raro e vai morrer uns, não vai ter outros para repor, né? Porque antigamente era muito de pai para filho, hoje em dia já Sim, tem perdeu bastante profissão pouco, né, que, isso. querendo ou não, ainda passa, né? Muito de pai para filho E tem outros que desaparecem, né? tem umas que desaparecem. A gente vê até algumas coisas, por exemplo, aqui na região, né? Claro que ainda tem algumas coisas em construções prediais, alguma coisa ainda, mas especialistas em tubulações, né? Por exemplo, a parte hidráulica. Hoje já é engenheiro no interior, no pequenas cidades, ele não pode se dar o luxo de ser especialista, se especializar em um segmento, né? Então ele é o clínico geral, ele tem que fazer tudo, né? Então ele clinica senão fica um nicho tudo, muito fechado, né? Porque senão você acaba perdendo ponto para o concorrente, né? Isso, Então você se especializa meio que global e vai fazendo de tudo, né? Sim. Mas eu fui muito feliz como eu te falei, eu me especializei em pequenas e médias obras, né? Da construção civil, praticamente casas residenciais, pontos comerciais. Fui um pouco para a indústria, né? Que a gente trabalhou 5, 6 anos na parte de industrial, fazendo galpões industriais, Que legal. em usina, né? Usina de cana-de-açúcar, posto para abastecimento de alto tráfego, né? Com 50, 60 centímetros de espessura de piso, né? Piso, caminhão com 170 toneladas, né? Para abastecer, vibrando, né? Então, alguns desafios. Sim. Mas que legal, não ficou só numa área então, atuou em várias coisas. Não, eu atuei bastante, assim, grande parte dela na residencial, né? Então você não necessariamente não precisa fazer muitos cálculos, você acaba adquirindo com a experiência, né? Sim. Você usa muito a experiência, por exemplo, no Santa Bárbara eu construí 230 casas. Então você pode até mandar analisar o solo das 230, mas 200 vai ser igual, né? Então vai ter muito parecido. Vai ser a mesma resistência. Então você pega aquele filão e vai fazer a fundação. Às vezes você já fez de uma casa meio próxima ali, muito próxima, né? Você fala, por comparação, né? Já dá para ter uma ideia. Então é isso, a gente e sempre usando aquilo que dá certo, né? Sim. Tanto no material quanto na mão de obra, né? É uma coisa que é marca da gente é a qualidade, né? Sim. Então, mas por quê? Porque você trabalha com produtos também de qualidade, né? Sim. Hoje a questão de do cliente não, eu quero que barateie, eu quero que tem que custar menos, tem que não pode só ir para esse lado. Você tem que conscientizar o cliente que ele está correndo risco e que vai dar problemas futuros, né? Porque então, o valor ser um pouco maior já tem um porquê, né? Em relação à qualidade. Sim, quando você sai das marcas tradicionais, as marcas que estão no mercado há muito tempo, né? Sim. Você acaba perdendo qualidade e somado a isso, a qualidade da mão de obra, né? Que hoje ela está muito dispersa, está muito ruim, está muito, como eu falei agora há pouco, está difícil. E se a qualidade não for agregada ao material, quer dizer, não vai dar certo. Ele tem que completar o outro, né? Sim. Então, um pedreiro ele pode pegar um revestimento que custa R$50 e deixar valendo 200, ou pode deixar valendo 10, né? Verdade. Então depende do acabamento, do corte, do assentamento. Ele vai estragar o material ou ele vai melhorar. Porque às vezes você pega um material caríssimo e o pedreiro não sabe aplicar, o resultado fica péssimo, né? Quantas vezes aconteceu isso, né? Então a gente teve que formar equipes, né? Tem equipes que trabalham comigo há 30 anos, desde a primeira obra, começo, né? Até hoje.
E a gente está junto ainda, firme, né? Que legal. Aí... Nem sempre saiu o resultado que queria, mas foi Mas todo formulando mundo- ele. mas né? todo mundo Treinando. vai aprendendo junto. Mas você vai né? aprendendo junto, vai crescendo junto, vai né? pegando experiência Você junto, tem, né? tem muito menos erro hoje, Com né? certeza. Porque já passamos a fase de errar, né? Embora o erro não é uma coisa que ele vai diminuindo com o tempo, que você vai... Ele nunca acaba, né? Ele vai nunca ser- acaba, não. A surpresa, o fator surpresa em obra é muito Sim, constante, Todo né? mundo. Quando você Todo elimina, mundo passa por isso, não tem quando como. você elimina todos os erros, né? De contratação, de compra de material, o erro, a chance de dar errado é menor, mas ela tem a chance de dar errado, né? Sim. Sim. Então, uma fissura, né? Aparecer um problema de fundação, quer dizer, a perspectiva que a gente tem é que não dê, mas ela pode acontecer, né? Com certeza. E nas melhores famílias, né? Verdade. As melhores obras. E com certeza toda essa experiência, né? O pessoal que está assistindo a gente aí vai valer bastante a pena, tá, gente? Tá sendo já, né? E vai ser um episódio bem legal aí. Eu só queria ver com o pessoal que está no Instagram se o áudio tá chegando certinho para vocês. Dá um toquinho aí pra gente testar o chat aqui também, tá? Se tá chegando o áudio legal, como é que tá? E lembrando, pessoal, também que quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta direta pro Marco também, vai mandando aqui pra gente, que daí no final a gente vai abrir para responder algumas perguntinhas. Sim, claro. Né? De repente alguma coisa específica. Outra, Legal, o áudio tá outra linha que eu tinha comentado com o Matheus, que é bastante produtivo, né? É informativo, na verdade, e é bastante curioso, que é a questão de como proceder para escolher um local para construir. Porque a casa, talvez, para muita gente, é uma vez só, né? É uma casa verdade, na vida, né? verdade. Isso é a grande maioria, Grande né? maioria. Sim. Nós temos a felicidade de construir, basicamente, a segunda casa, para a pessoa que é uma casa de campo, né? Isso. Então, ela já tem o lar dela, né? E aqui é o descanso, é o retiro, né? É o lazer, né? Ou é uma parte da parte financeira, né? Que quando ela aluga, né? Então, mas tudo isso, existe alguns fatores determinantes na escolha, né? Então, a pessoa quando vai fazer essa primeira escolha, normalmente as pessoas já são novas, né? Sim. Sem muita Inexperientes, experiência disso, né? E então acaba errando ou pecando por desconhecimento, né? Então eu acho legal, porque eu no começo eu ouvia muito isso também e ficava, mas como que eu posso ajudar, né? Hoje, depois de mais de 1.700 projetos. Eu ia perguntar isso. Por aí. Os números são O bem... Matheus pode puxar lá na página do CREA, na mas lista. Será que a gente chega lá? Tomara. Ah, meu Deus. Estamos lutando para isso. eu vi o meu concorrente com mais de 1.000, falava, nossa. Né? Não, fiquei pensando, será que vai dar tempo de passar de 1.000? Dá sim, com certeza. Então, aí, né, através disso, através dos desafios do projeto, é uma coisa que eu sempre gostei também, o desafio, né? Você não ficar só no arroz com feijão, você tentar melhorar, tentar surpreender, tentar ajeitar, né? Ouvir o que o cliente quer e pôr a situação, a norma, a regra, né? Mas de um jeito que agrade, né? De um jeito que ele possa, no final, ser surpreendido, estar satisfeito com o resultado. Com né? certeza. Não e é um grande desafio, né? Porque não só a troco do recebimento, né? Sim. É como, né, fazer uma receita. Não é uma receita, é uma receita cheia de florzinha, né? Tem sempre algo a mais ali. O Matheus acompanhou a gente uma parte no projeto, né? Então ele sabe disso, que inclusive a primeira obra no Termas tipo caixote, né?
que hoje é 90%, né? Mais comum. Foi nós que fizemos, né, Matheus? Sim. Inclusive foi o Matheus que legal. fez. Aí, O projeto O Matheus e o era Alex nosso. que fizeram, que né? legal. E lá na CU, né? Na quadra Foi, CU, Gleba foi. 2. O pessoal passava lá e formava fila. Virou pra a casa ver- modelo. A casa modelo, né? Ó, E- lançando tendências, hein? E isso, né? Foi isso há 10 anos atrás, né? Não Foi mais ou mais menos. ou Eu menos tava isso. começando, ainda bem no comecinho, né, da atuação aí. E foi legal porque assim, a gente fez uma história, mudou uma época, né? Com certeza. Eu percebi que ia haver uma mudança, então, quer dizer, eu antecipei um tempo, né? Que legal. Então, Isso é muito incrível. era só, né? 2 telhadinhos, 3 ali, 4 no máximo, 4 águas e tal. Era básico. De né? repente a gente criou aquele negócio, um monumento, né, Matheus? Foi bem Então, E legal. foi bem aceito, né? Foi. Sim. Isso que é legal, né? Mas por quê? Porque a gente estava, né, pesquisa, né? Tava via ligado na bastante coisa, tendência, né, para onde a coisa tava indo. Tava né? indo. Aí a importância da gente nunca desligar 100%, né? Porque a gente quer achar, ai, terminei Sim, a faculdade, já tá bom, não. E outra coisa, Você sempre tá atrás das tendências, né? bastante competitivo. Por exemplo, tem centenas de profissionais lá, né? Sim. Arquitetos, engenheiros que atuam em todos os espaços hoje, né? Sim. Isso é uma competição, mas é saudável, porque você está sendo desafiado toda hora Sim. de fazer o melhor e você também está vendo coisas diferentes. Sim, né? com certeza. Então essas coisas diferentes você vai estar puxando para você, Absorvendo. né? Porque segundo a lei de Lavoisier, um francês, né? Nada se cria, tudo se propaga, né? Então você vai pegar aquilo e transforma, né? Pegar a ideia inicial, aquele muito conceito, difícil né? você criar uma ideia, né? Criar um conceito. Basicamente a gente transforma. Tem uma parede ripada ali. Poxa, mas não foi eu que inventei a parede ripada. Eu só pus o ripado ali porque já vi várias vezes e ficou legal, né? Mas é isso mesmo, a gente Tá? tem Então, que ter uma bagagem, não, né? Não Vamos dizer criamos, assim. a gente vai transformando, né? É verdade. Isso é bem Tá. importante. Então a vida assim é cansativo, mas ela é bem prazerosa essa profissão, né? Ela nos traz bons resultados, ela é uma profissão bem respeitada, né? A nível dos outros profissionais, né? A maioria que tem hoje assim já está aprendendo a conviver com outros profissionais para se engajar no mesmo. Porque antes todo mundo pegava um projeto e sozinho. Hoje não. Hoje, né, já existe a pessoa que faz o interior, já existe a pessoa que trabalha na fachada. Então você, né, juntamente com o arquiteto, você divide, né? Para poder somar todo mundo. E sai melhor, né? Sim. Com certeza. A gente consegue trabalhar de uma forma mais detalhada, todo passo a passo, né? Isso. E as ferramentas de hoje, né? Quando eu comecei, era AutoCAD 2.3. Nossa. Ele fazia 3 aninhos só que ele tinha saído, né? Hoje já está com 35 anos, né? O AutoCAD. E são outras plataformas, outras, né? Então a gente trabalhava num monitor de fósforo verde, né? Que era mais ou menos esse. Ai, que legal. Que era, né? Que ficava piscando aquela luz. Chegava no escritório, ligava o computador, ia fazer o café, tomava o café, esperava mais um pouco, daí ele entrava. Tinha que esquentar. A linha tinha quase um disquete. De disquete, mas era o de. Não, era o 5 e 1 quarto. 5 e 1 quarto, né? Aquele grandão ainda que era o. Ela não tinha. O computador não tinha memória, né? Ele tinha vaga lembrança. ele era bem. A gente usava um disquete para o programa e outro disquete para a memória, né? Para guardar o arquivo, que não tinha armazenamento, né? Então era bem assim, era bem rude mesmo, né?
E foram Eu fico melhorando, imaginando a né? gente daqui 20 anos falando, não, que na nossa época. Tudo vira passado. Não é? Tudo vai caminhando para melhor, né? Eu lembro ainda de acompanhar, né, em algumas épocas aí, acho que eu tô ficando velho também, né, mas de ver os desenhos todos na prancheta, né, quando o senhor tinha um escritório aqui em Santa Bárbara mesmo, né, com dessa parte de projetos que tinham, né, os arquitetos aí também, ainda era tudo na prancheta, ainda era uma coisa bem... Dava muito trabalho, né? Dependia muito do profissional, mas assim, o profissional ele tinha que ser mais profissional. Hoje você substitui o profissional no computador, né? Verdade. E antes não, antes o cara que desenhava o 3D, se Ele tinha que ser bom se mesmo. ele ficasse doente, era uma semana, você não tinha 3D. Não que hoje ainda não tenha, mas hoje é muito mais fácil, né? As coisas, Sim, o computador claro. auxilia... Tanto que hoje em dia a parte de 3D mesmo, tem várias pessoas que nem são arquitetos engenheiros, são pessoas que aprenderam a mexer e Isso, reproduzem, né? Trabalha bem com a ferramenta. Isso. Ele é um copista, não necessariamente seja um profissional da área. Ele pode... E isso abriu mais leque. Então Sim. tem mais Sim. pessoas trabalhando, né? Tem pessoas, eu tenho contato com algumas arquitetas recém-formadas que estão fazendo isso muito bem, esse trabalho muito bem. Maravilhosas, coisas que a gente jamais... Demorou 20 anos para a gente fazer igual, porque né, o caminho era diferente. Sim, né? não, e as ferramentas As hoje ferramentas ajudam hoje, muito, né? nossa. O aplicar, né? É muito... Então, mas voltando um pouco lá na escolha do terreno, né? Assim, eu acho que a contribuição seria nesse sentido, sabe? Porque quando você vai escolher um local, você escolhe pelo preço, né? Basicamente pelo preço. E você esquece, às vezes, de olhar outros requisitos e fatores que podem interferir no futuro, né? Então, por exemplo, a gente sabe disso, mas o comprador, a pessoa leiga, não sabe que o terreno mais gostoso de se projetar é o inclinado, né? O desafio projeto é bem maior, maravilhoso, né? Só que ele é o mais caro, né? Por conta da infraestrutura, né? Fundação, alvenaria, laje, tudo é mais dificultoso, tudo é mais ele normalmente ele oferece uma paisagem muito linda, né? Montanhosa, um horizonte muito mais além, né? Uma pôr do vista sol muito diferenciada, bonito, né? Sim. Então, eu sempre gostei desses desafios, né? De projetar em terrenos acidentados, em lugares bonitos, porque quando você vai fazer um projeto, não é só o local, você vai no local normalmente, tem a foto, mas você vai ter a percepção de projetar olhando, né? Você sabe disso, a posição do sol, né? Onde os quartos devem estar de manhã, né? Do outro lado a cozinha, a área de lazer, né? Então são regras, normas que a gente... Todo um passo a passo, né? Sim, e a gente tem que prestar atenção nisso. Sim. E engraçado que nesses 30 anos, toda vez que a gente explica isso para o cliente, fala, é verdade, nunca tinha notado, né? Então, muita gente não sabe. O que gera dúvida, né, pessoal? Não sabe, mas é importante. Claro. A gente tem a obrigação de explicar, né? De lembrar eles que existe isso e é norma, né? Não é nem... né? Aí tem que ser assim, né? Para que o fator à tarde não bata sol na parede do quarto e vire aqui um forninho, né? Então, ou alguns casos que a gente vê por aí de lugares que nem bate sol e mofa tudo, pro lado da janela tá do lado errado, enfim. Infelizmente tem alguns casos assim também, né? Então tem que tomar alguns cuidados. Essa escolha do terreno, né? O acidentado, ou talvez um terreno muito baixo, né? Que tenha água, né? O lençol freático muito próximo, né? É problema também, né?
na beira de rio, na beira de praia, né? Que tem o lençol freático muito próximo também, né? Tem a turfa, né? Que é uma areia que não serve para nada, né? Que para esse caso de obra não ajuda, né? Não ajuda em nada, e é só complicativo, Complica, né? Aí você compra um terreno barato, mas a estrutura dele vai ficar mais caro que um terreno em uma área melhor, né? Então tudo isso tem que ser questionado, analisado de forma ampla, né? Não e muitas vezes o cliente ele compra na emoção, né? Ele vê um lugar legal e fala, isso aqui, não pensa, né? Que nem a gente comentou agora a questão da fundação mesmo. Nossa, o quanto encarece fazer algo num terreno inclinado, né? Vale a pena, mas é algo que ele tem que saber que ele vai ter que investir, né? Eu questionei algumas pessoas esses dias, sabe? Eu comprei essa casa, você não pode dar uma olhada? Poxa vida, mas por que você não levou eu antes de comprar? Agora que você vai falar isso, comprou é mais difícil. Agora deixa, né? Quebrar ela tudo, né? Fazer de novo? Então, as pessoas não fazem. Não, só puxar ali. As pessoas não fazem como vai comprar um carro, leva um mecânico junto, né? Não, leva um engenheiro junto. O engenheiro vai analisar a fundação, vai analisar a alvenaria, a estrutura, né? Antes de comprar, né? Antes de comprar, depois não aí você vai ter que gastar, né? Aí já era. Aí são só os reparos, né? Que sempre tem, né? Quando é casa pronta. Então, são desafios da profissão que vai ter a todo instante, como todas as profissões, né? Sim. O que eu sempre falo para os novos, né? Que estão vindos, sempre fazer aquilo com amor, né? Fazer com muita dedicação, tentar ser sempre o melhor, né? Agir com muita naturalidade, com muita... ser muito honesto, né? Com honestidade com os outros, né? Sempre procurar ter um bom caráter, né? Sim. É uma relação que... por exemplo, eu estou há 30 anos em um lugar só. Sim. Então, se eu não tivesse um bom relacionamento, se eu não fizesse as coisas certas, certamente não estaria nesse lugar mais, né? Com certeza. Como já passou muita gente por lá. Ainda mais Santa Bárbara, que é pequenininho. A língua né? As coisas andam rapidinho aqui. Tem rastreado pelos linguarudos. Os fofoqueiros de plantão. Tem alguns comentários aqui, vou passar por alguns rápidos só pra gente ir na sequência aqui, não pular muito o assunto. Fica melhor pra gente não escolhendo. Isso. O que mudou em 30 anos na profissão, né? As ferramentas melhoraram, acho que nós falamos um pouco já, né? A questão do AutoCAD, por exemplo, né? Sim, muito. Teve mais alguma coisa que o senhor percebeu que mudou muito? A questão do material, ela vem evoluindo, tá? E ajudando, de certa forma. Sim. Os materiais de uns 10, 15 anos para cá mudaram assim radicalmente, tá? Tanto isso daqui, ó, né? Antes só tinha uma possibilidade, que era o de cimento, né? Sim. E o cara tinha que ser bom e artista, então, né? Pra conseguir. Então, ele entrou muito mais produtos, né? É como o carro, como cerveja, tinha 3 cervejas, hoje tem 200 cervejas, né? Tinha que nem os alumínios hoje que imitam madeira, né? Portas, janelas. Sim, tudo se profissionalizou, né? Aumentou muito ampliou as variedades. A variedade, né? E melhorou muito a qualidade, né? E a eficácia, a metodologia de fazer, né? Por exemplo, passou do cerâmica, né? Para uma peça que ela não tinha, ela tinha que dar 5 milímetros de assentamento de um do outro, passou para de espaçamento, passou para junta de 1 milímetro, 2 milímetros, junta 0, né? Por conta do que eles conseguem fazer, da máquina do produto, né? Aí passou para porcelanato, né? Que o índice de dureza de 0 a 10, né? Que o cerâmico é medido até 5, né? O porcelanato seria o 10, quer dizer, ele é o índice de dureza, o índice de absorção, né? Tudo fantástico, tudo muito melhor, né? O esmalte, né?
A durabilidade dele, né? Durabilidade, muito maior, peso, preço, coisa, aí vai né? tudo, né? Então hoje está muito muito melhor. Se você tem uma gama muito grande de opções, Escolhas, né? né? De escolhas, só que encareceu, né? Tudo isso veio a Porque quanto mais concorrência. moderno, né? Isso- Mais difícil o material também. E isso a gente pode até dizer que é um desafio também, né? Dificultou um pouco o nosso trabalho, né? Não só da engenharia, que vai lá, aplicar lá, mas desde a arquitetura, né? Na hora de projetar. Com essa variedade, quero dizer que com essa variedade de produtos que a gente tem, tem de excelente qualidade, ele mas tem que temos estar mais também... antenado. Né? Nós temos também muitos Não materiais dá que, para que levar vão... na galega, né? Não tem como você usar tem que qualquer coisa, procurar né? ser o melhor mesmo, É. tá? Para você tá bem antenado com os materiais, com as Isso. qualidades, O que vai e hoje, chegar, né, na qualidade esperada. a internet, ela deixou todo mundo quase engenheiro. Né? Nossa, nem fale. Então, como que assenta piso? 2 minutos o cara já tá... Uma tutorial no já tá te YouTube. passando como que assenta o piso. Então não tem mais bobo na história. O pessoal tá muito Antes a gente bem falava isso orientado, muito né? a gente falava isso muito dos médicos, né? Todo mundo era médico, né? Técnico Sabia um de pouquinho, futebol, né? sabe, técnico de futebol, tudo E assim, hoje né? todo mundo virou engenheiro Todo também. mundo é engenheiro, exatamente. Aí tem uma outra que não foge aqui, Isso é né? que bom, nós tá? estamos falando. Isso é bom, porque a Sim. gente tem que dar um respaldo para quem a gente está construindo, Sim. né? E é bom que a sinal pessoa tenha um mínimo, pelo menos, de informação. Isso, e né? você tem que estar atualizado, porque senão... tinha um cliente médico que ele fazia aquela pergunta para mim que eu tinha que pesquisar o que ele estava entendendo. Na área de construção civil, não era na medicina, não. Você lembra, né, Matheus? Já pensou? Porque tem muita informação, né? Ele ficava pesquisando o dia todo o hoje- que ele ia fazer, quantos MCA que o chuveiro dele tinha que ter de pressão, Olha. ele fazia pergunta que se eu não tivesse assim mais ou menos antenado, eu ficava para trás. Ele Já o não tivesse uma médico- experiência, acho que eu já ia dar uma gaguejada, então. Já ia- O outro comentário tem a ver com isso também, né? A inteligência artificial fará sozinha daqui a uns anos. Já existe um programa que renderiza a imagem em segundos. Quando a gente estava falando da questão de desenhos, né? De 3D... Nada substituirá o tudo- homem, né? Porque se a Exatamente. inteligência do homem não fazer aquele programa para fazer aquilo, para dar todas as coordenadas, a inteligência não vai fazer. A gente A precisa inteligência- pelo menos programar ela para ela conseguir fazer. Ainda vai ter o programador que tem que ter inteligência maior que a dela, né? Ou seja, Ela nunca vai ser maior que concordamos com o comentário, né? Sim, vai claro. sim realmente a inteligência artificial, mas ela sozinha também não faz Não vai nada. dar Sim, né? vai ter que continuar os profissionais. Vai mudando um pouco de O formato, né? De aplicação o aí. formato e a profissão, né? Ela vai deixando de ter algumas profissões e vai tendo outras, né? Mais que vai específicas, mais adequar tecnológicas. naquilo, Aham. Né? Tá. Hoje, com toda essa modernidade, o engenheiro Marco, no caso aqui, né? Que é o entrevistado, mas a engenharia ainda trabalha. Nós comentamos um pouco a respeito disso, né? Dos trabalhos que hoje são bem mais um pouco mais fáceis até, né? Mas ainda de muita responsabilidade São por conta da quantidade de outras dificuldades. dificuldades. Né? E aí, Mas já facilitou bem, né? e aí respondendo também a mesma pergunta, dentro da mesma pergunta, né? Fala um pouco da atuação do senhor hoje, principalmente dentro dos empreendimentos ou Legal. num geral, né? Vamos... De fazer divulgação aqui, né? Isso, agora Aproveita. começa a parte de propaganda. Aproveita os 10 últimos anos. Aí quando der os 10, aí você faz mais 10. Fala, não, agora mais 10. Renova. Eu acho que eu não dou conta, não. Eu vou ficar para trás um pouco aqui no caminho. Fala pro Enzo acelerar lá. Tem que ir a próxima geração para poder... A quarta geração, né? O Enzo vai A ser. quarta já. Teve a foto nossa, né, de domingo. Ah, eu achei linda. 4 gerações, Eu né? amei. Mas é isso, você acaba se expandindo pela necessidade, né? Vai conhecendo, vai aumentando, né? E hoje a gente chega num volume de obras de 20 obras por ano, né?
E nos condomínios Santa Bárbara, Santa 13, Santa 1, Santa 3, né? E com menos frequência nos outros condomínios, mas assim, já também não ampliando muito o leque, tá? Porque que tá mais difícil hoje por causa da mão de obra, né? E por causa da concorrência, que ela não é mais, ela se tornou desleal. Entendi. Tá? Então a concorrência hoje ela não é saudável como era antigamente. Você chegava com um orçamento para a pessoa ia analisar o orçamento, ia ver que realmente se tratava da mesma coisa, né? E você ia ganhar na média, preço, né? E ia ver o seu trabalho, ia fechar por indicação. Algum diferencial, né? Isso. Até por conversar com outros clientes que já a minha prima já conheceu, serviço, já fez, você já fez casa para minha tia, você já fez, então era a indicação, né? É o QI, né? Hoje não funciona tanto isso, né? Por quê? Porque a interferência externa da internet está muito alta, né? Então a pessoa que ela é um pouco mais esperta, um pouco mais especialista, ela manda lá 200 mil mensagens lá e acaba a pessoa que está interessada, nossa, essa é uma empresa forte, ela, né? E na verdade, se pedir para ela mostrar uma casa que ela fez, ela talvez não tenha, né? Ou tenha feito uma só, já expulsaram de lá, né? Então exatamente. Isso está muito desleal, sabe? E além dessa deslealdade, o que cresceu foi a concorrência de uma maneira brutal, que se você oferece um preço, a pessoa vem e oferece metade. Aí, começa a fazer. Ela já sabe que não vai fazer com a metade, né? Grande maioria o cliente acredita, né? Só que ela colocou mão de obra ruim, ela colocou material de terceira, ela fez sem critérios nenhum, né? A fundação, a alvenaria, tudo torta. De qualquer forma. O reboco vai dar 8 centímetros lá em cima, vai zerar embaixo, cortar um pouco para entrar, Deus. Né? E isso é normal, é natural, é só você dar uma volta no empreendimento que você vai ver em qualquer um deles, né? As pessoas... E garanto que também não é só questão dos empreendimentos aqui, né? Sim, geral isso, né? Infelizmente. Não, e tem muita gente que assim, tipo, não, o meu primo, ele mexe com obra, eu vou trazer ele lá de São Paulo para vir fazer aqui. Muitas vezes o cara... O Zé, não sei de onde, né? Sim, e às vezes a pessoa que não tem mesmo uma experiência para isso. A pessoa né? entra em contato com você e fala assim, olha, eu quero só o projeto. Tá, mas vai ter que ter um responsável técnico. Não, mas eu me viro. Só quero o projeto, né? Aí a tragédia já está anunciada, né? Com certeza. Então a gente procura orientar dessa forma, né? Olha, não é saudável, você pode estar ganhando agora, mas não lá na frente vai ter problema, né? E além de, o Matheus sabe, você está por dentro também, das pessoas de má índole, né? Nossa, tem que muito. Ainda pega o dinheiro, fecha o contrato, some, não faz nada. Nunca mais escuta falar da pessoa. Some, vai pra praia lá na Bahia e fica lá quietinha, né? Forma grupo de WhatsApp aqui, 20 pessoas que foi lograda pelo cara. Vai fazer o quê? Não acha mais. Mas cada um tem a sua culpa, né? Por que não pegou? Outra coisa que eu insisto, tá? Isso é um fato assim, devia ter regra número 1, pendurado lá na parede de cada casa. Olha, quando você for construir, gente, pelo amor de Deus, não cai em lorota. Faz o seguinte, pega o seu construtor, aquele que falou que é bom, pede para ele levar em 3 casas que ele fez. Se chega, bate na porta, de surpresa, não deixa ele combinar com ninguém, né? Porque senão ele vai aprontar e vai, né? E pega o telefone das pessoas ou bate na porta da pessoa, viu, eu estou fazendo com o seu José aqui, o que você me diz dele? Pronto, a casa caiu, né? Se ele for bom, não, eu realmente construí com ele, não tive problema, digo, né? Arthur, você consegue soltar o microfone aqui, por favor, que tá puxando um pouquinho ali. Eu acho que é questão de... ele tem... Não, é que tá vindo... Ele tem
ter um ganchinho ali, dá para liberar um pouco aí. Ah, agora sim. Aí. Posso falar. Coitado, tá Tô livre agora? Obrigado. Então, regra número 1, né? Fazer isso. Todas as pessoas deveriam fazer isso, né? Fala, gente, se vocês vão construir comigo, não necessariamente vão construir comigo. Eu sou mais um que vocês estão procurando, mas eu oriento o seguinte, faça isso. Uhum. Se você não gostou do meu preço, não gostou da minha qualidade, mas pesquise antes de cair na próxima vítima, né? Ser mais um número, né? Aí não adianta reclamar, não adianta chorar, né? Já foi, você já deu lá 80 mil, 200 mil, 50 mil e perdeu, né? A pessoa pegou o seu dinheiro, ela é de má índole, ela estava esperando o próximo para fazer isso, né? Ou até faz, só que aí por experiências vocês vão é até engraçado. O pedreiro ele faz a conta de trás para frente, né? A gente sempre fala isso, né? Ele faz assim, ele tem 150 mil para fazer uma casa de mão de obra, né? Ele já pegou 100 mil, aí ele faz umas contas lá e fala, puxa vida, com 50 mil eu não vou conseguir terminar, deixa eu pegar outra já, eu vou para outra e esquece essa aí, que já foi. Quer dizer, se você adianta muito, não vai dar certo. Por quê? Porque a parte que mais dolorosa, né, que é a finalização da obra, que existe mais capricho, que demora mais, é o final. Então você tem que pegar um engenheiro para ele montar um cronograma, né, e você vai dispensando os valores conforme o físico financeiro. Tem que andar os dois. Então você tem lá uma estratificação lá de 20 etapas. Não, você fez a fundação, recebeu a fundação. Isso corresponde a 10% da obra, né? Alvenaria, laje, contrapiso, é fácil, isso daí qualquer um tem, né? Uma planilha da Caixa, ela te dá tudo isso. Então, não vem com o pedreiro com choro, que a minha filha está passando fome, cortou o gás faz não sei quanto tempo, Tira acabou. a foto do gás vazio. Faz 3 meses que eu não pago a luz, mas como é que consegue? Eu não consigo ficar um mês e já vão lá querer cortar, né? Então tem tudo isso. Eu até hoje não sei como é que os pedreiros não são ricos, viu? Porque eles pegam muito dinheiro, eu não sei o que acontece. Essa conta, administração. Né? Administração. Tem muito, né? Infelizmente hoje tem muito desse pessoal, né? Cada vez mais a gente está vendo, né? Isso acontecer. E essa questão, né, de um acompanhamento, muitas vezes o pessoal acha que é uma bobeira ou alguma coisa assim, né? Mas ou que a gente coloca aqueles valores ali porque a gente não quer que o cliente construa, né? Gente, é totalmente ao contrário, né? A gente tenta chegar o mais próximo possível da realidade, mesmo que isso assuste, verdade, né, o cliente, mas... Para os desinformados ou para quem não está na área, né? Para quem pensa em construir, para quem acha que é fácil, não. Construção é um negócio muito sério. Muito complexo. Dispendioso, né? Que é muito caro. Muito, né? Detalhado, né? Tem muito detalhe. Para quem não sabe, ainda depois da pandemia, ela já subiu 100%, né? Em 3 anos nós tivemos um valor dobrado, né? Sim. Então, se falava aí em R$ 1.700 o metro quadrado antes da pandemia, hoje ninguém fala, menos de 3.500 você está pagando para trabalhar, né? Você não consegue terminar uma casa, você fala, eu faço por 2.700. Não faça, porque você não vai conseguir entregar. Por 2.500 você vai deixar alguém para trás. Tudo subiu, né? Absurdamente. Absurdo. Então, na maioria das vezes não vai conseguir, né? Mas, ou se não, o uso desses materiais também não serão, né? Sim, aí você vai querer abaixar o preço? Sim, mas você tem uma planilha de referência, né? Que são itens que não se arrisca, né? Isso. A parte grossa, a parte estrutural, a fundação, você não pode mexer por causa de preço, né? Que você está arriscando a sua família ali, vai estar embaixo de uma laje, né? Que ela pode cair. Então, nem o engenheiro poderia aceitar isso e muito menos a pessoa brigar por baixar esses valores. O que você pode baixar? O acabamento, né? Ao invés de você pôr uma torneira de 300, você põe uma torneira de 70 e depois vai melhorando. Daqui 2 anos troca, né?
ao invés de fazer bancada tudo de granito, de mármore, de, né, o travertino, né, você dá para ir põe fazendo por etapas, né? algumas São bacias, né, convencionais, né, que custa R$700, ao invés de você pôr uma deca aquecida com Wi-Fi, com coisa que custa 15 mil, né? Então tem como baratear, né? Sim. Então, Tem coisas que o tem que revestimento, consultar né? São daí. peças que você, com 4 peças de azulejo, você reveste um banheiro hoje. Verdade. É. Só que ela As mega custa peças que a gente R$500 um metro quadrado, quer dizer, um banheiro tem 20 metros, vai custar uma fortuna um banheiro. né? E vale, assim, lembrar o pessoal que é sempre bom consultar o profissional, né? O que eu posso economizar, o que você me recomenda, né? Porque senão a pessoa às vezes vai querer, eu vou economizar na fundação. Não. Tem que ser algumas outras tem coisas. coisas que não Tem tem coisas que falar, né? específicas, né? Que É o dá eu para acabei de economizar. falar, a economia é no acabamento, tá? Então tem lá uma madeira de lei, né? Dá para puxar um pouquinho para trás? Você Não está aparecendo aqui. tem uma madeira de lei, você Aí melhorou. vai cotar uma madeira e existe a mesma madeira de lei com outro nome, de outra região, que custa 1/3. Você vai trocar uma madeira de lei por outra madeira de lei. Não vai durar 200 anos, mas também você não vai ficar aqui 200 anos para ver, né? Se durar 70 já tá bom, né? Tá ótimo. Então essas coisas geram economia, né? Tá? Você vai pôr um piso um piso de IP hoje, né? Custa até R$1.000 o metro quadrado, né? De madeira, né? E você tem um bom porcelanato por R$80, né? Brilhante, parece que você está, né? E são materiais que assim, a gente não precisa, não necessariamente esses materiais precisam estar lá o resto da vida útil da obra, né? São materiais que a gente está falando, dá para trocar daqui a pouco, né? Você vai adequando conforme isso, o bolso, conforme né? Sim. Você tem que momento, fazer o né? mínimo, que é a estrutura, ser resistente, ser boa, para não ter problemas futuros, né? Sim. E daí quando você não tem esse problema futuro, você pode trocar a capa, né? Então você não pode ter problema estrutural de fundação, por exemplo. Aí você tem, para mexer numa fundação custa o valor da casa, né? Porque você tem que trabalhar com macacos hidráulicos, levantar a casa, reforçar a fundação, fazer então é muito caro, muito difícil. Fora né? todo o transtorno que isso vai trazer para o Você proprietário, gasta né? já o que tem que gastar na Organização. fundação, né? Exatamente. Tá, Já manda deixar outra aí, Matheus. Tem mais alguns comentários aqui. Depois de tanto tempo e experiência, você ainda põe a mão na massa, faz os projetos ou terceiriza algumas coisas? Sim, eu ponho a mão na massa. Eu adoro fazer esfirra, fazer pizza, né, Matheus? Outro tipo de massa, outra mas coisa da família também. vale a pena também, vale a pena. Não, terceiriza. Depois de, vamos por aí, uns 10 anos de estrada, você já começa a terceirizar, porque não dá tempo, na verdade. É muita coisa, é muito volume de trabalho e você não pode perder tempo só com a criação, só com a manutenção, só com, né? Você acaba você passa para outros que estão chegando, né? E você passa a gerenciar como se fosse um drone, né? Mais de cima para você ter condição de agregar mais coisas. Participar de tudo também. Isso. Quanto mais do alto você consegue ver, mais longe você abrange, né? Então isso não dá para fazer. Dá para, né? Você tem que Até pelo fluxo ampliada. também. tem que mandar fazer para poder, né? Isso em qualquer profissão, né? Com certeza. E lá no campo mais ainda, né? Porque você só delega poderes e vai passando nas obras, Dando as pra ver orientações, né? Ainda assim, esse pôr a mão na massa, né? Agora validando o comentário, eu acho muito importante, porque quando você deixa de ir na obra ou deixa de acompanhar, as coisas vão estar acontecendo, não a contento, né? Aí vão surgir os problemas. Aí E querendo o seu nome ali, né? É que tem o risco, né? Então você tem que estar acompanhando, tem que estar perto, tem que estar passando, né? Porque Muito a importante. experiência conta muito, né? Com certeza. Mesmo com o pedreiro que trabalha comigo há 30 anos, falha, né? Com certeza. Você tem que estar lá, viu? Você não vai pôr mais ferro naquela ponta de laje lá, eu acho que está pouco, né?
Você tem dúvida, pergunta, né? Mas E até por estar mais por dentro do projeto também, para poder explicar melhor para eles, que não é tudo que eles entendem de primeira, né? Sim. O projeto hoje facilitou muito o entendimento do pedreiro. Sim. Antes a gente entregava na obra só o projeto de prefeitura. Então, os que eram um pouco melhores, né, conseguia ler, mas existia muita falha, porque eles não entendiam bem o corte, né, aonde que cortava, por que estava rebatido, por que estava, né. E Uma hoje, linguagem mais técnica, com né? o 3D, a gente já leva na obra todas as elevações, né, Já os consegue projetos enxergar. internos. E, que legal, tem uma janela lá, você não viu o projeto? Não, aqui eu não vi. Né? Porque Os projetos complementares, sobreposta em cima né? de E uma até para os porta, próprios clientes, né? Que muitas vezes a gente mostra uma planta baixa, o cliente, gostei. Aí a hora que você vai desenvolver o 3D, nossa, mas eu não tinha me atentado para esse detalhe, eu não tinha entendido que aqui era uma porta, né? Então é muito importante também nesse processo de criação, né? Sim. O 3D ajuda muito. Isso melhorou muito o projeto e campo, né? Esse intercâmbio, certo? Facilitou, né? Legal. Muito. Nesses 30 anos, teve alguma obra que foi mais marcante? Eu diria que tiveram Sim. algumas até, né? Mas, por favor. Sim, claro, sempre tem, né? A maior, a melhor, né? E aquela queridinha, né? Aquela preferida, né, sua? Teve sim. Assim, foram muitas, né? Foram só de obras que eu executei próximo de umas 400 obras, né? 230 só no empreendimento no resort de Santa Bárbara, né? E teve uma casa que eu fiz no Santa 13, grande, né? Quase 500 metros quadrados, mas ela foi toda pastilhada. Foi quase 700 metros de pastilha para revestir ela em volta inteirinha, sabe? Toda em pergolado em volta nos dois pavimentos, né, Matheus? Deu um trabalho. O rapaz nunca mais quer ver pastilha na vida dele. O profissional que acertou. Traumatizou, rapaz. Traumatizou. Ele falou, não tem pastilha esse projeto não, né? Não, pode pegar aqui. Ai, que dó. E nessa casa também veio uma artista, sabe, de Santa Rita do Passa Quatro. Ela veio específica para montar o fundo da piscina. Ela desenhou um golfinho não em pastilha, né, mas em pedacinhos de caco, né? Então ela Eu acho que eu já trouxe. vi foto disso. Sim, Assim, acho que já. então foi uma casa assim, não que é a preferida, mas é que marcou Marcante, bastante é. pela demora, né? Foram quase 2 anos de construção, né? E então muitos detalhes, né? Muita coisa, a vista maravilhosa, né? A vista da represa. Então foi uma casa assim que marcou bastante. Mas eu trabalhei também 16 anos na vida pública, né? É verdade. Fui engenheiro da prefeitura durante 16 anos e mais 4 na cidade vizinha. Então 20 anos de prefeitura praticamente, né? Onde todos os projetos nesse período foi eu que aprovei, né? E também fiz bastante projeto na cidade, né? Esses portais que estão saindo hoje, foi eu que fiz há 3, 4 anos atrás, né? Uhum. O portal principal lá, né? Que eu fiz em 2000, né? 96. Vocês nem tinham nascido, não, Matheus? Eu tinha também. 96 que eu fiz o portal lá da entrada, né? Então foram obras assim que não eram obras grandiosas, mas obras que marcaram, né? Porque marcou uma cidade, né? O portal era muito bonito, né? Era bem iluminado, bem paisagismo, né? Era bem. Eu fiz a maquete, expus ele, né? Durante 2 meses para o pessoal ver, né? Peguei o carrinho do Lucas, o Lucas ficou super bravo, né? Que era uma caminhonete fechada, né? SW4 dele. Pagou caro para fazer uma simulação. Fazer o portal. Então são obras assim que marcam. E o legal isso é mais a título de curiosidade, sabe? Na vida pública, né?
Tá, tem uma frase que você faz na vida pública, você não pode fazer na privada. Tem vários sentidos, né, de interpretação. Mas assim, na pública você trabalha com muita coisa ao mesmo tempo. Então eu fiz velório, eu fiz prédio para ampliação velório, no né? cemitério, eu fiz escola, eu fiz creche, eu fiz hospital, É bem eu amplo, fiz né? praças, né? Pista de skate. Campo de futebol, né? Então ele te dá um leque, uma gama de conhecimento super valoroso, porque você passa a conhecer, né, todos os Outras trâmites, áreas, né? né? Muito De secretaria, né? Conhecer uma vez, só por curiosidade, nós fomos assinar um convênio na secretaria, e o Covas faleceu a hora que a gente estava em São Paulo já. Aí ficamos 2 dias no velório do Covas. Nossa! Ele e o prefeito lá, até liberar, já vamos assinar, foi 2 dias acompanhando. Tinha voltar sem assinar o convênio. Já aproveitamos, Legal. né? Aí passava tudo que era. Marco, e, Político. assim, teve algum... Quando você iniciou sua carreira, assim, você teve um pensamento de onde você chegaria, assim? Você imaginou que você ia conseguir tudo que você conseguiu? Porque é uma vida, né? Sim. Sim. Quando a gente começa meio com medo, né? Todo Tipo, mundo como vai tem a ser, insegurança, né? Todo mundo tem insegurança e todo mundo não sabe onde vai chegar, né? Se vai chegar, Na verdade, são fatores acumulativos, que os principais é aquilo que eu já te falei, é você agir sempre de boa fé, né? Sempre com competência e sempre estar ligado porque querendo ser o melhor, né? Sim. E com certeza você vai chegar mais longe que os outros, né? Agora, onde você vai chegar, aí é pura competência, não é sorte. Já falei, o Matheus sabe disso, não acredito em Eu sorte, não acredito acredito em azar. Eu acredito na competência e a força de vontade, e a falta de competência, né? Porque se você tá ali, faz a coisa certa, tem as pessoas certas, você está no lugar certo, tá, tudo isso influencia, né? Ajuda. Mas não é determinante. Você vai ter que brigar por isso, você vai ter que atender a pessoa super bem, você vai ter que passar o que você, né? O seu passado todo para ela, o seu futuro e o seu presente, né? Para ela essa semana mesmo, se você olhar lá no meu Instagram, tem lá na Cachoeira, domingo, Dia dos Pais, né? Eu estava atendendo uma americana, né? E ela falou, false, né? Ela viu a foto da cachoeira e ficou encantada. Tive que levar eles na cachoeira. Não estava nem aberto. Falei, pelo amor de Deus, vocês abrem esse portão aqui, se a americana não vê a cachoeira, ela vai ter um infarto, né? E o filho dela parecia o Fred Mercury, né? Um bigodão assim e tal. Eu vi Não isso. falava nada, mas estava sempre... levei ele na casa do meu pai, né, Matheus, para comer jabuticaba. Eu nunca tinha visto jabuticaba. Não é que eu nunca tinha comido, eu nunca tinha visto jabuticaba. Olha! Então Tô são doida. coisas que você só passa, né, pela profissão, né? Então você tem que argumentar, você tem que mostrar, você tem que perder, né? Foi sexta, sábado, domingo, 3 dias ali, né? Faz parte, né? Pode ser que você consiga aquele cliente, sim, mas pode ser que não, né? Aliás, é bem mais provável que não do que sim, né? Sim. Hoje- Mas você tem que fazer a sua mais, parte, né? Então nós temos né, nós sabemos da porcentagem que é, né? Mas assim, eu atendo todos com a mesma vontade, com a mesma garra, sabe? Indiscriminadamente, né? Sim, com certeza. Se é mais rico, mais pobre, mas o que eu procuro sempre é orientar em questão de pé no chão, tá? Aí depois que tanto, olha, quanto que você acha que você vai gastar, né? Quanto que você está se Para a programando, coisa não sair né? muito fora da proporção, porque tem pessoas que não tem essa ideia. Ele vê lá no Instagram aquelas casas maravilhosas, ela não sabe que vai custar 2 milhões uma casa daquela, né? 5 milhões, não, eu quero uma dessa. Não, mas você tem, né? Dá para você fazer. Não adianta fazer até a metade, parar e ter que vender quase de graça, porque
você fez uma merda no meio, né? Deu uma emoção então, ali. o que você pode, né? Então vamos até onde você pode. Vamos criar alguma coisa dentro das suas possibilidades. Com certeza. Né? É muito importante a gente sempre estar alertando aí, né? Os alertar. clientes. É importante. E as pessoas, às vezes, por fazer um projeto volumoso, que vai render mais, esquecem desse detalhe, né? Sim. Teve muitos projetos que eu peguei para executar a obra, eu falei, Matheus, quantos nós falamos? Inexequível, né? O cara não vai conseguir fazer. Bastante. O cara liga pra gente, viu, mas dá para economizar não sei o que. O projeto do cara é de 2 milhões, ele quer fazer com 500 mil, não vai fazer nunca, né? Então, primeira coisa e esses 500 mil ele vai ter que ganhar ainda, sabe? Eu vou trabalhando, eu vou tirar 5 mil por mês. Eu vou vender não sei o que, eu vou guardar não sei da onde. Esquece, vamos pôr dentro da sua realidade. Você quer fazer uma casa, vamos lá, vamos ver quanto que você tem, vamos, né? Quanto que você pode disponibilizar, né? Porque você tem que trazer o cara para o mundo real, né? Não adianta esse mundo fantasioso da internet, é lindo, é maravilhoso, mas ele traz riscos, né? Sim, com certeza. E tudo é lindo, né? Só que na vida real é mais de baixo, né? Tem que então tá a gente tem todos esses inconvenientes, né? Que às vezes chateia, mas você tem que falar para a pessoa. Né? Ah, sim, não, tem que ser sincero desde o início para que depois a pessoa não fale, viu, mas quando você projetou, você não me alertou, você sabia quanto eu gostaria de gastar e não disse nada. Senão que a gente ainda que acaba ficando de ruim, né? É por isso que já tem que trabalhar com números, né? Sim, com certeza. Já alertar desde o início, né? Como que funciona, a questão de valores, né? A gente teve um caso próximo aí esses últimos tempos aí de um cliente que tinha um valor lá, a gente trabalhou em cima daquele valor. Aí começou um monte de alteração de projeto, e aumenta a janela, e aumenta a porta, e vidro para todo lado. Eu falei, Matheus, tá aumentando só o valor, né? Essa é a questão, né? A pessoa começa a ver muito, né? Muita coisa na internet. Acha lindo, é lindo, mas e o preço disso depois? Aí a gente começou a bater no cliente, falar, tudo bem, mas vai ter um acréscimo grande aí, né? E tal. Eu tenho atualmente um cliente nesse potencial. É grande a casa, mas ele quer sempre o melhor, o maior, né? Isso vai saindo fora das proporções, né? Então. De estimativa, né? Então, tô sempre alertando, sempre obrigando, sempre, né? A gente tem que trazer para a realidade, né? Tem que trazer, é obrigação moral isso de estar, né? Sim. E econômica também, né? Sim, senão com vai certeza. chegar lá, não vai conseguir. Fica inviável, aí não adianta, né, pra gente. Daí o culpado acaba sendo o senhor que não conseguiu terminar, né? Volta naquele assunto que a gente estava falando, né? Mas você pegou e não terminou? O cliente muitas vezes, né? Muda muito, né? Tá abandonado. É. Tem mais aí, Matheus? Tem mais uma aqui, a gente... Desculpa, mas ele acha que porque a obra é do governo, tem alguma diferença de outra obra? Na verdade, a gente passou um pouquinho do assunto, mas sim, né? Sim. Tem bastante diferença. Tem bastante diferença a nível de acabamento, a nível de prazos, a nível de recebimento. Uhum. Quando a obra é do governo, ela é toda planilhada, já vem para a gente, para o executor. Uhum. No caso, eu era o que fazia a planilha, não o que executava a obra, né? Sim. Mas a gente já trabalha em cima de códigos, né? Então ela já, a torneira já é determinada, o tipo do piso já é determinado, se vai um caixilho, se vai... Tudo já tem especificação, então ele é diferente. Algo mais moldado, tá, né? E há sim uma enorme diferença, né? Geralmente as obras do governo são para uso público, são comerciais, né? É um hospital, uma escola, e já outras obras, né? Como a gente generalizando um pouco, é mais a questão de... Aí é o sonho de uma pessoa, de uma família, né? Aí muda bastante. É um piso, é um rodapé, é um acabamento, é tudo diferente. São características muito particulares. Também, né? Porque daí quando a pessoa vai fazer para ela vai escolher de uma forma, né? Diferenciada também. Uhum. Eu vou mudar a ordem aqui só. O cliente que chora no preço, o desenvolvimento da obra inteira, mas compra os móveis mais luxuosos que existem.
Ah, tem muito. 10 mil, por exemplo, em um sofá. Tem muito. Comenta um pouco pra gente. Sim, Isso é ruim. Esse aí vocês já podem comentar também. Nossa, é uma cliente assim. Chora que é uma beleza. Já podem comentar. Isso aí sempre existiu, sempre vai existir, né? São clientes e clientes. Toda vida vai ter isso e o cliente ele quer economizar em todos os detalhes, menos no acabamento. Menos no acabamento. E é aquilo que eu falei no meio aí, que onde não se pode economizar é onde ele quer economizar, que é na estrutura, né? Geralmente é o que ele não está vendo, né? A fundação, Isso. são coisas que... É como obra pública, né? Nenhum prefeito quer fazer rede de esgoto, galerias, né? Porque não aparece, né? Quer fazer coisa em Tem que cima ser da alguma terra, coisa né? Que vai dar voto, Que né? vai E a casa aparecer. é isso. Certo. Por que o senhor escolheu a engenharia como profissão? Uma boa pergunta. Ah, essa pergunta pega. Então, essa é a engenharia que me escolheu, na verdade. Mas aí, porque desde eu tinha 6 anos de idade, meu pai tinha ele não era ainda, ele era um cliente, ele era engenheiro, mas ele era engenheiro eletrônico. Na época, né, quase 50 anos atrás, ele já era engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, né? Que legal. Era muito capacitado. E meu pai sempre falava dele, contava as histórias e tal, e eu fui... Despertando para isso. eu falava, vou ser engenheiro, mas na verdade nem sabia o certo que eu ia fazer, né? Daí fui para fazer o cursinho em São Paulo, né? Que eu fiz o ângulo. Comecei na engenharia, fiquei meio na engenharia, nas exatas, né? Que era voltado para engenharia. Fiquei meio perdido na matemática, na coisa, falei, nossa, acho que eu vou para outro lugar. Acho que não é Passei bem isso. para a parte que fazia, para humanas, né? Que fazia direito, né? Lá beleza, né? Uma semana depois meu pai descobriu, quase deu morte. Aí você vai voltar para lá e vai... Aí não teve jeito, aí eu fiquei na engenharia mesmo, mas eu fui feliz sim na engenharia. Assim, é uma profissão bem bacana, bem... o bacana da engenharia é você ver a pessoa realizada. O projeto é um filho seu, mas que você vai fazer com a cara da pessoa, né? Verdade. Com os olhos azuis, com, né, cabelo... Todas as características do cliente. As características, né? do DNA da pessoa, mas é o filho seu, você que está desenvolvendo aquele embrião, né? E aí quando você faz a obra, que você administra a obra, isso é muito prazeroso, né? Eu posso estar todo dia na obra, posso estar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quando dá, né? Quando estou passando, e é sempre, mas você não cansa de ir lá, tá a mesma coisa. Não, para quem é leigo tá a mesma coisa, para a gente mudou um detalhe já é uma evolução, né? Com certeza. Então é muito gostoso, tá? E a hora que você entrega essa obra, a satisfação da pessoa, sabe? Ver um sonho realizado, né? Muitas vezes é um sonho da vida da pessoa. Que às vezes como eu te falei, é o único da vida, né? Então você tem que caprichar ao máximo, fazer com que seu pessoal faça tudo direitinho para não dar problema, para ser tudo conforme o projetado, o planejado, né? E para aquela pessoa que o sonho, na verdade, não se torne um pesadelo. Com certeza. Né? Porque tem muitos que se tornam um pesadelo, né? A grande maioria das pessoas que se metem a fazer a obra por conta própria acaba virando pesadelo. Por quê? Porque ela não tem essa estrutura, essa bagagem de fazer sozinha, né? Sim. Então é entrar na área que não está preparada, né? Ela não vai conseguir. E assim, a gente tem um preparo, né? Tem muitas coisas também que a gente não é preparado nem na faculdade, né? Nós somos preparados depois no campo, aí na vida real, né? Por exemplo, um atraso na entrega de um material, né? Isso tudo influencia, né? O imprevisto, chuva, né? E tudo isso influencia muito na obra, né? Então quando a pessoa acaba não, eu vou fazer aí, eu vou, né? Eu mesmo vou levar. Você tá se ouvindo ou não? Tá. Uma coisa, você mexe aqui no... Dá uma giradinha aqui no cabo, que às vezes é o cabo.
correr para trás. Não, ele escapou. Voltou? Essa aqui que eu escutei. Então, assim, né, os fator surpresa aí, né, que a gente tem, que a gente encontra, muitas vezes é difícil para a gente que está preparado para isso, né, que passa por isso algumas vezes e tem os caminhos, sabe os caminhos para resolver, né? Imagine para quem não está ali, não tá, não tem isso, vai essa se vivência, deparar né? com todos esses problemas, né? Porque obra é problema da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Sim. Para nós, para eu que tenho 30 anos de experiência, né, de obra, passo todos os dias por esses problemas, né? Você imagina quem está entrando que vai falar, vou fazer minha obra. É doideira, um negócio assim do outro mundo mesmo. Muito arriscado. E Por quê? também é aquilo que Porque- você falou, cliente não tem dia, não tem hora, né? Tem que ficar à disposição, é quase um médico. Sim, porque esse é uma peculiaridade da nossa realidade aqui, né? Por quê? Porque 70% do pessoal é de São Paulo, né? Sim. E aí quando que eles têm disponibilidade? Final de semana. Então, vamos Feriado. até lá, ver a casa, como tá? Marcos, você tá aí no final de semana? Tô, né? Então, nunca Inclusive, o falo senhor que- mora dentro do empreendimento inclusive, também. moro Não sei se no- podia no- falar isso. Claro. Agora fica mais Quase meu vizinho na rua de trás. Aí é que o pessoal acha lá mesmo, né? Não tem. Aí, então, daí acaba, né? A gente acaba assim, vai almoçar junto, faz o que tem que fazer, mas acaba sendo uma amizade, né? Acaba virando uma amizade. O Tendo profissional. um bom relacionamento, né? Com o Sim, cliente. você desenvolve um relacionamento bom com o cliente que alguns até dormem lá em casa mesmo. Já tomou um vinho, vamos ficar por aí. Aí já pega um quarto lá, já tô pensando em transformar numa pousada. Daqui 10 anos, né, Matheus? Já sei. Já é uma outra área. Legal. Tem mais alguma Não, acho que a gente questão? explorou bastante a história dele hoje. Legal. Bom, então... Fica à vontade, pessoal. Para quem quiser perguntar, se tiver mais tempo, se tiver mais alguma coisa, estou aqui. E outra, pode ir perguntando, o Matheus vai passando também, né? Se tiver que responder em outro momento. Nós vamos deixar o contato do senhor também e o link do Instagram, né? Tudo no Seria vídeo que legal, sai na porque- sexta-feira, né? E aí o senhor tá aberto a contratações, orçamentos, Durante mais 10 anos só. mais 10 anos. Tá bom, é um bom tempo. Então, o pessoal que participou aqui com a gente gostaria de agradecer. Eu acabei não vendo ninguém aí, mas eu agradeço todo mundo. Passou também, que- muita gente, Passou depois eu te bastante mostro. gente, foi bem legal. Que legal. Tivemos uma participação legal aí do pessoal. Queria mais pessoal uma vez participou bastante. Queria agradecer mais uma vez, tá, a presença e dizer que Espero que ela tenha não só esse papo descontraído, né, que serviu de uma condição para alguém parar, pensar, analisar, né, antes de Isso. começar. de repente né, isso aqui para serve, sempre procurar né, um pra- profissional, né, que esse é o nosso intuito de informar, Com né, certeza. informar com segurança, né, com o que realmente deve ser feito, né. Exato. Não precisa ser por nós, mas que seja profissional, seja por um né? profissional, E né? tomar muito cuidado, porque o golpe tá aí, né? Com Cai- certeza. Cai quem quer. Cai quem quer. né? É verdade. Então é isso, pessoal, deixar, ficar bem alerta, bem atento, né? Sempre que precisarem a gente vai estar à disposição, o Matheus vai colocar aí os canais e Isso. dar uma olhada lá também, a gente tem bastante, tem as obras que a gente executou lá no Instagram. Um portfólio lá, né? Vocês, e sempre que vocês quiserem, pode chamar que eu venho. tá? Com certeza será um prazer aqui. Ah, a primeira de muitas. As portas estarão sempre abertas, né? Pra gente. No máximo 10 anos.
Depois você tem que contar da aposentadoria pra edição gente. de 40 anos, né? Não, mas vai ter. Mesmo, vem cá, você vai pra onde hoje? Qual obra? E terão outras no meio aí, com certeza, né? Pra gente ir. O Matheus, contribuindo mesmo. qualquer dia você pega o Matheus para contar, porque ele não era para ser engenheiro. Foi assim, um start. Verdade. Foi. Ele ia para medicina, depois não sei o que, depois não ia fazer mais nada, depois pai, vou ser engenheiro. Mas como assim? Você não vai falar que eu que forcei. Porque todo mundo pensa. Né? Eu não fiz nada, não falei nada. Se não der certo, a culpa não foi minha. Se não gostar, se não for o que você quer, né? Não, mas deu certo, né? E, ó, chegamos num resultado que ainda não, né? Estamos procurando o resultado ainda, né? Não tá. Mas ele já é satisfatório, né? Porque já é tem, muito satisfatório. Você já tem uma base, né? Você já tem obras em andamento, você já tem perspectivas e vocês vão formando vão gerando, né? Algo sólido, né? Sim. Em volta de vocês. Daqui a pouco está com 10 anos, daqui a pouco está com 20 anos, isso é natural. A gente vai passando por isso que nem sente. Esse dia que eu me dei conta que fazia 30 anos, falei, caramba, nossa, passou muito rápido. Eu precisei chamar o pessoal da faculdade, porque a gente estava, né? Era quase 8 alunos, né? Que se formaram juntos, né? E daí desses 8 a gente conseguiu reunir 3 lá em casa, né? Foi assim, já, né? Quase 40%, né? Do pessoal, né? E começou com bastante gente o seu curso? No primeiro ano, 80. Eu ia falar isso, o meu também, foi mais ou menos isso. Eu acho que se formou 20 foi muito na minha época. 80 e terminou 10%, né? Olha como que tem gente que desiste, né? Era muito mais difícil, né? Eu fiz em Mogi das Cruzes, você tinha que sair daqui, andar 400 quilômetros praticamente para poder fazer um curso de engenharia, que não tinha na região toda, né? Então, nem Bauru não tinha, né? Só tinha faculdade de... Bauru não tinha. Tinha arquitetura, eu peguei acho que a segunda ou a terceira turma tinha da USP. Lins, mas Segunda Lins ou era terceira totalmente fora da minha turma. do... Sabe, Lins era outra rota. Então eu preferi São Paulo mesmo, né? Então era dificultoso, era muito mais caro, né? Hoje está muito mais fácil e as pessoas não aproveitam isso. É verdade. Sabe? Não valorizam, né? Não valorizam, mas exatamente por ser mais fácil, eu acho. Sim, pode ser. Por ser tudo, logo ali, a hora que eu quiser eu faço, eu acho. Com tudo isso que a gente tem de bom, né, na parte digital, na parte de informação, na parte de rapidez, na parte de coisa, as pessoas que poderiam estar tirando proveito disso estão sossegadas. Verdade. Sabe? Relapsos, tipo assim, tá adormecida, né? A hora que acordar talvez vai ser tarde, né? Então vai ter um lapso de profissional, né? Aí corre atrás, daí enche de profissional, daí já desiste, daí, né? É sempre assim, né? Então tem né? Toda a vida foi assim. Quando eu me formei estava péssimo, estava ruim. 5, 6 anos depois, nossa, foi o auge, né? E há 10 anos atrás a engenharia civil era mais concorrida que a medicina, né? Todo mundo queria ser engenheiro. Acho que agora deu uma baixada, né? Agora está baixo de novo. Saturou o mercado, né? Deu uma boa... Aqui em Santa Bárbara tinha 4 engenheiros civis. Só a FSP e a coisa ali joga no mercado uns 10 por ano. Sim, mais ou menos. Né? Então saturou, né? E Santa Bárbara, né, para quem não conhece, que não sabe ainda, tem 6 mil habitantes, né? Então acabou que você 4 não era pouco. consegue sobreviver daqui, né? Você tem que agregar valores, né? É verdade. A internet, buscar fora, né? Então, você outros canais, né? Outras cidades também. Sim. E você consegue, né? Então, é aquilo que nós chegamos a comentar. E tem que ser dinâmico, né? Tem que ser o plus, né? Sim. Então, sempre, tem que ter um diferencial, né? Em qualquer profissão, né? Se você é coletor de lixo, né? Mas você faz bem, faz alegre, tem uma dancinha lá, você vai se destacar naquilo, né?
Então sempre. Tudo que for fazer, seja sempre o melhor, né? Sempre Seja procurar ser o qual melhor. for a sua profissão, né? Sim, sempre. E sempre com entusiasmo, com vontade, querendo dar certo, né? Outra coisa que eu nunca admiti também é a negatividade, né? Ah, isso não vai dar, isso não, vamos ver, né? Se não der, tentamos pelo menos, né? O não a gente já tem. E não tentar é pior, Eu né? concordo. Então, se você tentou, você viu que não dava, cria outro caminho. Você fez o mas- máximo que você pôde. e você está aprendendo, né? Você aprendeu com aquilo, né? Quanto aos tombos também, né? Você acha que eu nunca errei? Claro, sim. Todo Centenas, mundo. dezenas, milhares de vezes, né? Nunca fiz uma obra que deu problema? Sim, claro. Sempre, né? E todo mundo vai fazer, só que eu procuro fazer com que dê menos problema, né? Tem gente que faz e dá problema de começo ao baixo fim. em cima, O né? diferencial é que daí não vai sumir, né? Igual os outros que comentamos lá no início. Sim. Né? O diferencial é que vai estar aí para resolver, né? E assumir o Até problema. Teve um comentário, né? Esses dias falou assim, viu? Tem uma nota ruim sua lá, né? No Salo Tudo, né? Falei, gente, e a Vivo, quantas notas ruins tem? Né? E todos E a os Toyota, lugares. sabe? Todo mundo é unânime de gostar da Toyota? Não, deve ter os que não gostam da Toyota também, né? Sempre tem pelo menos um. Não é só um, mas Não, sempre não era um tem. só, Em tá todo bom, lugar. Tá, Isso é Em normal. meio a 230 obras, você só pega do empreendimento um que não gostou. Tá dá ótimo. menos que Média. meio por cento, né? Então tá E dentro. às vezes nem é um desses, às vezes é um aleatório ainda. Tem mais ser. alguns comentários aqui, eu achei bem interessante, a gente foi um ponto bem legal. Vamos lá. É. Eu com a Flávia não pode comer nada, não? Então, Tô de castigo. Pai e filho são, a primeira parte, né? Pai e filho são concorrentes? sim e não, né? Exatamente. Nós estamos na mesma área, não trabalhamos juntos, mas trabalhamos unidos. Jamais um vai quebrar a barreira ou vai tentar ludibriar ou trapacear em detrimento, né, um benefício Com perante o outro. certeza, isso é muito Né? importante. Existe a ética profissional e familiar. Né? Exato. A gente tenta, é a segunda parte, né? A segunda, se existe muita troca de figurinha entre vocês, exatamente, existe sim. Só a bastante. parte boa, né? A gente... Troca experiências, né? o que a gente busca muito nessa parte da concorrência, né? É não ter uma concorrência... Desleal. desleal Não saudável, né? Isso, ou que seja realmente a palavra concorrência, né? A gente busca mais auxiliar um ou outro, né? Nas partes de projetos que hoje o nosso escritório né, Você executa vê, assim, mais mais variedade. onde tem uma lacuna, o Isso. outro entra, né? Às vezes o Matheus está muito cheio de orçamento, pai, dá para fazer esse orçamento aí? Manda para lá, né? Isso. Se eu pegar a obra, mérito, se não, né? Tem uma mulher aqui que a Flávia pode entender melhor o projeto que ela está querendo. Eu não estou conseguindo visualizar. Flávia, tenta aí com ela, né? Com certeza. Então, assim, eu não vejo como concorrência. É uma troca eu mesmo. também né? Né? E com certeza... E outra porque eu vi vocês nascerem, né? Não tá... com certeza, para mim, não, menos ainda, né? Ver essa questão como concorrência, porque a grande maioria do que, né, da profissão, e tirando a parte familiar também que eu aprendi, veio do senhor. Então, né, não tem como considerar isso. Uma última pergunta, mas não foi a última. Fez mais uma Teve depois. uma depois. Como é para você, Matheus, ou foi para você carregar o sobrenome no caso, né, Ribeiro, que nós trouxemos aqui também para a empresa? Foi não, né? Na verdade e vai ser para sempre. É muito bom, é um prazer muito grande, né? A gente trazer esse, não por querer só usar disso, né, desse sobrenome, mas pela continuidade, né? Isso, uma do continuidade, né? Não estou querendo que o senhor aposente, tem mais 10 anos. Mas 10 podendo prorrogar para mais 10. 10 para mais 10, você já falou, né? Mas assim, Não vão tem deixar uma... eu
Fica quieto, não? Não vamos. Tem uma continuidade, né? Com certeza a gente tenta trazer, Na verdade, principalmente as coisas boas, né? O Ribeiro, né? Ele É um sobrenome até comum. é uma história, né? É uma história que ele deve ser respeitada, né? Porque é um legado, né? Com certeza. E não é que você pegou carona, você usou o seu nome, né? Sim. Até a da Flávia foi antes, né? Sim. Sim. Depois o seu. Então eu não vejo isso como querer usar, né? Querer pegar carona no nome. Não, é Ribeiro. E se a pessoa tiver um sobrenome de um famoso, sorte, né? Ele nem precisa ser famoso. Né? Nem precisa ser. Então não vejo assim uma disputa também, um aproveitamento disso. Tá? O Ribeiro é Ribeiro porque ele é Ribeiro, né? Então, né? E ficou mais fácil porque as pessoas, Marco Ribeiro é parente, é filho, né? Então tá mais fácil de achar, né? Tá mais fácil. As comparações, a segunda parte, né? As comparações com o trabalho do seu pai, que é um grande engenheiro, né? É uma exclamação e uma interrogação. Existe sim bastante comparação, sempre, né? O pessoal não só a comparação da atuação, né? Do tipo de trabalho que presta, embora tenham mudado algumas coisas, né? Nesses 30 anos, a minha formação tem bastante diferença da formação do senhor, né? Algumas coisas. A minha é muito técnica. Isso, já eram muito, outras. Muito básica, né? Muito outra época, né? Eu, por exemplo. Onde o calculista, época, né? O calculista ele era valorizadíssimo, né? A gente tinha projeto de pontes, projeto de hidrovia, projeto de ferrovia, projeto de rodovia, né? Então era muito mais complexo, muito mais amplo. Era tipo assim, fazia com completo mesmo, sim. né? Hoje é o arroz com feijão ali, ó, viu? O resto você aprende lá fora. Você né? vai quebrar a cabeça. Vendo, vai, né? Eu tive, por exemplo, na faculdade já, como nós falamos aqui, né, a questão das pranchetas, o desenho técnico, né? A minha graduação já foi muito pouco a parte de desenho técnico, né? A gente só teve uma base, eu tive assim, bastante. né? Porque já não era mais aquela... Era uma ferramenta ultrapassada. Era outra ferramenta, né? Então a gente já hoje tinha nem, um hoje pouco... nem, né? Nem prancheta pega, né? Nem prancheta não tem mais, né? É só assim para saber alguuma coisa, o básico. Já é peça de museu, já. Né? E em termos de comparação... Se tivesse guardado, né? Era legal, eu gostava. E em termos de comparação pessoal, né, não só na profissional, mas em pessoal acontece bastante também, viu, Arthur? A gente já tivemos casos, por exemplo, da pessoa conversar comigo no telefone, às vezes 10, 15, 20 minutos, e depois disso ela perceber e falar assim, mas não é o Marco que está falando? Né? É até o mesmo tom de voz, a mesma entonação, então... A voz ajuda muito. Né? Então acaba que compara sim sempre. Mas isso é muito bom, né? A gente tentar absorver ao máximo, né, o conhecimento e são 30 anos de carreira, né? São 30 anos de execução, como a gente falou bastante aqui, não foram uma, duas ou três obras, né? São vida dedicada a isso. Centenas, né? Uma vida toda. De obras, projetos, então a gente busca sempre fazer essa comparação, sim. E claro, se atualizando. Não pegou aí, né? Cerca de 400 obras executadas e 1.700 projetos. Isso. É muita coisa, né? Entre a vida pública também, né? Atuação em vida pública, em prefeituras e obras particulares. Tem muita história, daria para ficar... Dá pra gente contar alguns dias aqui contando, que não ia parar, né? A nossa família é muito assim, né? Muito unida, muito, né? Muito... Gosta de reunir, né? Para contar. Eu fico imaginando o seu avô vendo vocês dois hoje na mesma profissão, deve ser um orgulho para ele, né? Ele olhar e ver e falar, nossa, né, os dois ali. Ele é bem sentimental, bem... Que belezinha, né? Pena que ele tá um pouco já assim,
problemático, Debilitado. né? Debilitado, mas até pouco tempo ele participava Bastante, ativamente, né? né? Ele gosta, né? Efetivamente, ele subia no telhado, né? Olha, Fazia as barberagens dele, mas eu acho que em função dele também que nós seguimos, né? ele foi um A exemplo para profissão, vocês. né? Sempre gostou, sempre construiu, né? Então isso nos deu respaldo, né? Mas é isso. Assim, resumidamente, eu acho que a gente tem que sempre agradecer a Deus pelo que nos é oferecido, né? Com certeza. E nunca achar que a gente é melhor que ninguém, né? Porque existe Deus lá em cima que é o maior e o resto está no mesmo patamar, né? Sim, tem pessoas que são mais esclarecidas, têm mais cultura, são pessoas que correm atrás, né? Com certeza. Essas pessoas, elas têm um merecimento maior. Por quê? Porque elas não ficam paradas, né? Então, quem conseguiu, quem consegue, quem vai atrás, quem corre, acaba conseguindo e acaba tendo uma oportunidade melhor, né? E tem o direito de usufruir disso, né? Então eu vejo isso tudo como um esforço, né? Esforço pessoal, esforço de cada um para poder ter e conseguir aquilo que ele almeja, né? Sim. Tá? E para finalizar, Marco, você tem alguma dica para dar para quem está ainda iniciando aí a carreira de engenheiro, que tem algumas expectativas? E quem está pensando também, vale não? Algo que de repente você gostaria de ter ouvido na sua juventude que você acha que poderia ter feito diferença, assim? É sempre bom pedir um conselho, Com né? certeza. Então, na verdade, o único conselho que eu possa dar, assim, que eu acho que é válido, é que tem que fazer com amor, sabe? Você tendo uma profissão que você goste do que você faça, sempre para você vai ser uma diversão, não um trabalho, né? É verdade. Então você trabalha. Quantas vezes eu tinha que entregar o projeto na secretaria no outro dia cedo, né, Matheus? Matheus lembra disso. A gente virava à noite trabalhando com mais gente, com uma equipe, Estava lá na secretaria o outro dia, aprovava, nunca perdemos uma verba por causa disso. Por quê? Porque se eu fosse desistir do que eu estava fazendo, né, então eu não seria um bom profissional, eu não amava aquilo que eu estava fazendo. E você acaba ultrapassando todas as barreiras, né? Então não é a profissão em si, mas é aquilo que você escolhe, Com certeza. tá? Aquilo que eu já A falei, maneira pode com ser, que você pode faz. ser a medicina, pode ser a contabilidade, pode ser a costureira, pode ser. Se ela fizer aquilo com amor, ela vai ser bem sucedida, né? Em qualquer área, né, que seja. Então, eu não indico hoje tal profissão é melhor. Não, daqui a 10 anos pode nem Mudar existir mais tudo, essa né? profissão, né? Então, não existe a profissão melhor, existe a profissão que vai ser melhor para você, né? Que é aquilo que você sonha, que é aquilo que você tem que correr atrás, que é aquilo que você é determinado a fazer, né? Porque desde quando a gente fala assim, eu vou para a faculdade, agora sim, puta, acabou essa escola. Chegar na faculdade, puta, não vejo a hora de trabalhar, né? Acabou a faculdade, essa merda eu não aguento mais. Né? Aí você vai pro serviço, puta que pariu, o que vem depois, né? Que eu não tô aguentando mais trabalhar também, né? É sempre assim, a gente nunca tá feliz. Tá contente, né? Mas então, quando você trabalha naquilo que você gosta, diminui essa carga, né? E você pode ser menos, né? Menos exigido, um pouco mais. E sempre a pandemia nos ensinou que, o Matheus também ensinou isso, você deve sempre estar atrelado às atividades mescladas e não estudar, trabalhar, guardar, depois deixar para aproveitar no final. E se não tiver o final? Isso não dá tempo. Se não der tempo, né? A pandemia falou isso pra gente, né? Total. Então você trabalha, você estuda, você se diverte, Aproveita. você viaja, você, né? Faz uma mescla
de viver. É, né? tem que viver o agora, né? Não esperar o Sim, final da sim, vida sim. para aí eu vou viver, aí eu vou ser tudo, nada é como se não houvesse amanhã, tá? Por quê? Porque você vai gastar tudo hoje e amanhã, você vai comer o quê, né? Então tem que ser tudo ponderado, tem que ser ter um tudo, equilíbrio. né? Tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio, né? Então a dica é essa, é fazer o que você gosta. Eu gosto de tal profissão, mas não sei se vai dar. Se você for o melhor, vai, né? Se você despontar naquela profissão, você vai. Estilista, dá, né? Eu vou consertar, eu gosto de mecânica. Dá, tem um mecânico, tem o cara que faz o motor, tem o cara que vai parar, vai lá desenvolvendo tudo, né? Tudo você tem, mas tudo é tem força que de vontade, tem que né? estar sempre querendo mais, né? Em qualquer profissão que você relaxar, que você deixar o concorrente passar na frente e perder o estímulo, perder a vontade, você já é um derrotado, seja na profissão que você tiver. Com certeza. Né? Com certeza você não vai ter sucesso. E aí, eu não tenho sorte. Não, não é bem assim, né? Tudo tem um porquê, né? Tem vontade, né? É. E hoje tá cheio de sem vontade, né? Nossa, é o que mais tem, na verdade, infelizmente. A gente procura funcionário, viu? Quanto que você paga? Quanto que eu vou ganhar, né? Viu? Pode levar o celular, viu? Mas não precisa trabalhar no sábado não, né? Não, no sábado. Mas também não vem na segunda, né? Então não trabalha no sábado e na segunda. Segunda é feriado geral. Tá diminuindo a semana. Tu vai indo embora mais cedo, chegando mais tarde. Sim, o dia inteiro no celular. Isso não é na nossa profissão, né? Tá tudo, tá geral. Geral. É isso aí. Gente, então vamos finalizando encerrar. por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que essa aqui foi só a primeira. Vamos fazer mais, vamos continuar esse assunto aqui. Vamos bolar novos assuntos para você voltar. Vai depender da audiência. Da audiência. Deu bastante audiência. Boa. Deu bastante audiência. Se o pessoal gostou, né? Na verdade não é só um bate-papo, né? É a informação, né, que a gente está passando, Isso, que deve ser aproveitada, né, por quem está ouvindo, tá? Exatamente. Mas também pode correr uma piadinha no meio, uma descontração, né? Serve também como uma faz parte, propaganda. né? Serve como uma propaganda também, né? Tá O pessoal aí. tá dando parabéns aqui no chat Isso. também. O pessoal tá gostando, tá todo mundo dando parabéns. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Uma Pede ótima. para voltar de novo que a gente volta. Vamos deixar nos comentários aí, vamos marcar que a gente volta com histórias novas aí e vamos evoluindo. Tem um dia para falar da Dana Ada, né? Sim. A minha mãe Tem histórias. Então, tá bom, gente. Muito obrigado pela Obrigado participação a de todos. Uma boa noite. Um abraço, muito obrigado. Até o próximo.